vir para outro campo. Doutora Vânia, me conta, você, quando adoeceu, você só foi se formar em neuropsiquiatria, é isso? Eu sou psicanalista. Em neuropsicanálise, em psicanálise. Neuropsicanálise, aham. É porque a gente já falou tanto do neuropsiquiatra que a gente precisa e eu já estou confundindo. Uhum. A luz não está boa, me deixou feia, mas tudo bem. Então, a pergunta que não quer calar. Quando você se recuperou daquilo tudo, eu quero que você conte para eles aqui o que foi que te aconteceu e quando você saiu de lá, você falou, eu vou ajudar as pessoas. Como é que foi isso? Para que você conta até o momento que você chegou nesse livro. Porque toda vez que você vem aqui, você vem para ajudar alguém, você vem para falar de coisas, não de você. Sim, na verdade, hoje vai ficar muito claro, né, para muitas pessoas, pelo menos todas que chegaram por você, Antônia, chegaram falando, você é diferente, tem algo diferente em você. Eu nunca me senti tão acolhida e tão especial em um ambiente terapêutico. E a maioria veio de outros tratamentos, né? Então, hoje, minha gente, vocês terão a resposta, porque eu passei por momentos muito difíceis, né? O meu livro é uma biografia, ele conta toda a minha história, desde o luto da minha irmã, aos 6 anos eu presenciei minha irmã mais velha, de 11 anos, morrer afogada. A minha mãe entra na água, conseguiu salvar duas, a terceira foi, e eu ali assisti tudo, Não, peraí, né? estavam vocês três se afogando e uma não conseguiu salvar? Uma não conseguiu, a mais velha. A minha mãe entrou, a água deu no joelho, ela falou: vocês fiquem aqui. E aí eu pedi para sair. Quando eu pedi para sair, minha mãe virou de costas, elas cochicharam, tava minha irmã mais velha, minha irmã do meio e a filha da dona do sítio. Elas cochicharam e foram mais para frente. E a minha mãe me secando ali na grama. Quando a minha mãe olha, minha irmã do meio já levantou, soltando muita água da boca, pela boca, gritando minha mãe. Minha mãe não sabia nadar, mas pulou na água, com um braço só, ela pegou as duas meninas, jogou na grama e foi atrás da outra. A hora que a água chegou aqui, ela voltou para trás. Você imagina uma mãe vendo uma filha ir embora e não poder salvar? Meu Deus do Foi, céu, é foi, hoje. Ai, foi. gente, eu não aguento, não. E aí, aquilo para mim foi um marco, sabe? Aquela minha irmã, ela era mais velha, então era protetora, ela que cuidava. Minha mãe trabalhava, ela cuidava de mim, limpava a casa, trazia. O dia que era pão, o lanche da escola, ela não comia, ela trazia para mim o pão com salsicha e, e de repente ela se foi. No ano seguinte eu fui para a escola e aí começou todo o tormento. Porque em casa aconteceu assim, cada um lidou com a sua dor. Minha mãe voltou para o mercado de trabalho, foi uma forma dela conseguir lidar com a dor. Meu pai muito calado e de repente o nome da minha irmã não se falava mais. Então cada um lidou com a sua dor. Eu lembro que eu entrava dentro de um armário, meu pai fez um armário de tijolo e nunca foi concluído, e eu entrava dentro daquele armário para chorar. Ai, meu Deus. E eu chorava escondido. Porque eu sentia muita saudade, muita falta da minha irmã. Eu ia tomar banho, parecia que eu ia morrer afogada com água de chuveiro. Então eu entrava, ligava o chuveiro, saía, botava roupa, porque era um medo terrível de morrer. E aí, Antônia, a escola para mim foi um lugar muito terrível. Porque aí eu tinha o luto, a dor do luto, já tinha ali o TDAH e a dislexia, que só foi descoberto agora na fase adulta. Então eu não conseguia entender bem as matérias, eu não conseguia ler muito bem, e foi terrível, foi terrível. E aí eu tive uma professora, eu quero abrir um parênteses aqui, se tiver alguma professora aqui nessa live, pelo amor de Deus, vocês podem salvar uma criança. Assim como também vocês podem fazer da vida dela um inferno. Porque eu tive duas professoras que me marcou e eu conto sobre elas no livro. A primeira, eu fui entregar uma prova e eu não entendia, não entendi nada. E eu olhava para os meus colegas, todo mundo fazendo. E eu não entendia nada. E chegou a hora de entregar, eu fui com a folha limpa. E olha que eu olhei, eu vi que só eu não tinha conseguido fazer, eu comecei a chorar, porque para tudo eu chorava, porque aí já era o trauma da minha irmã. E eu comecei a chorar e ela acho que não estava muito bem naquele dia, ela olhou para mim e falou: "Tá chorando de novo? É muito burra mesmo". Acabou. Ali, até então eu percebia que eu era diferente, mas eu não tinha associado que eu tinha uma dificuldade ali intelectual.
E quando ela falou é burra, ficou, é burra, eu sou burra, é isso que eu sou. E aí eu entendi que não adiantava me esforçar, que eu não ia conseguir. Então as minhas notas eram ruins, mas no ano seguinte veio uma professora que foi luz na minha vida. No terceiro ano, professora Maria, e eu quero muito encontrar ela. Quando eu for para minha cidade, ela mora, pelo menos morava, né, em uma cidade vizinha. Ela percebeu a minha dificuldade e ela começou a me afirmar naquilo que eu era muito ruim, que era a leitura. Então, quando tinha a leitura, o momento da leitura, ela sempre colocava eu primeiro. E ela falava assim: Você lê muito bem. E eu era péssima, Antônia. Eu era péssima. Ela falou: Você lê muito bem. E eu comecei a acreditar que eu lia muito bem. E eu trouxe isso até a fazer adulto, achando que eu lia muito bem, mas na verdade não. Sabe? Ela começou a me afirmar no que eu era ruim. E aí, quando a redação era tema livre, não vinha outra coisa em mente a não ser relatar toda a morte da minha irmã. Então, redação livre, eu contava exatamente como tudo aconteceu. E ela começou a me acompanhar na volta para casa, fez amizade com a minha mãe. Pelo menos 3 vezes na semana ela me levava em casa e falava para minha mãe: Olha, ela precisa de um acompanhamento, o luto está muito gritante ainda. E essa professora marcou a minha vida. E aí, Antônia, vamos já para a adolescência, que é quando aflora mesmo os traumas, porque na infância parece que está tudo bem. Para minha família parecia que estava tudo bem, então eu tinha muitas dores de cabeça, eu era uma criança muito chorona, mas me levavam em vários médicos e eu tomei até Gardenal, em um tempo que Gardenal era o remédio louco, né? É de louco. Então, eu tomei o Gardenal. Não falava para ninguém, mas eu tomava. Com 10 anos eu passei um período tomando Gardenal para Eu lembro tentar resolver. que as brincadeiras eram assim, quando a gente falava alguma besteira, os amigos da gente falavam assim: Tu já tomou do Gardenal hoje, querida? Ou então já chamava o Gardenal. Na escola tinha muito isso, o Gardenal, porque era para dizer que a pessoa era Maluco. fora da casinha, né? Então, a minha mãe me levou em um neuro e ele passou o Gardenal. Então, tomei até Gardenal. Chegou a adolescência, Antônia, todo aquele trauma, ele veio para fora. E veio de uma forma. O trauma na infância, ele vai vir na adolescência ou em forma reprimida, aquele adolescente que se fecha, que fica recluso, que de repente não quer mais falar com pessoas, quer ficar no quarto, quer ficar quieto, ou ele vai aflorar um perfil de revolta. E o meu foi de revolta. Então eu não ouvia mais ninguém, eu tinha uma raiva da vida e uma tristeza muito grande me consumia. Com 15 anos, eu tentei suicídio. Meu Deus. E eu não vou relatar qual foi a forma, porque eu entendo que isso aciona desejo em Gatilho. pessoas que já têm uma inclinação, mas quando eu vi que seria uma morte sofrida, eu corri para o posto de saúde. E eu lembro que eu estava muito mal arrumada, mas muito mal arrumada. Eu fiquei com muita vergonha. Eu cheguei lá, eu só falei para a moça: eu fiz isso, 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 e eu acho que eu vou morrer. Chamaram a ambulância, fui para a ambulância e chamaram meu pai para me buscar depois de quase 17 horas. E o meu pai, em casa, não tinha muito toque físico, né? O dia do abraço era aniversário, ano novo, Natal não se comemorava em casa. E o meu pai chegou no hospital, ele não falou nada, ele só me abraçou. E ele falou assim: Vamos para casa, fiota. Até hoje ele não me perguntou o que que eu fiz, porque eu fiz, porque eu estava morrendo de vergonha. Mas ele entendeu a minha dor e ele me acolheu do jeito dele, da forma como eu me senti amada. E aquele vamos para casa, Tá vivo? não, ele já faleceu. Ele Hum. faleceu um ano depois do meu casamento. Ah, Ele só esperou eu entrar na igreja. E aí, Antônia, essa depressão me acompanhou por muito tempo. Então, eu fui mãe solteira com 19 anos, criei minha filha sozinha durante 4 anos, até que eu conheci meu marido, né, que foi resposta de oração da minha filha no Natal, nós duas sozinhas. Ela falou: Mamãe, vamos pedir para o Papai do Céu trazer um papai que nunca vai embora. ah, Aquilo para mim acabou comigo, porque eu tinha certeza que homem não prestava, que seria só nós duas para o resto da vida. E, e eu falei para ela: Olha, filha, se você acredita, então pede para o Papai do Céu. E ela fechou os olhos e falou: Papai do Céu, traz para mim um papai que nunca vai embora. Tinha 3 aninhos. Isso foi dia 25. Dia 11 de janeiro, conheci meu marido.
Pela internet, que eu morri de dar risada o dia que você contou aqui do site. Porque, de repente, as orações do Salvatório estão assim, Papai do céu, não precisa não, deixa que É, eu durmo com a minha mãe aqui na cama. Papai do céu, a dele é o contrário. já vê que é isso. Ai, E gente. aí, e aí, quando eu conheci meu marido, logo de cara eu já falei, olha, minha realidade é essa, eu moro sozinha, tenho uma filha, trabalho muito para sustentar ela. E se você quiser me assumir, tem esse pacote junto. E aí ele falou: olha, eu perdi minha mãe com 9 meses, perdi meu pai com 4 anos de idade pro alcoolismo, e o que depender de mim, ela não vai passar pelo que eu passei. Eu só preciso aprender a ser pai, porque eu não sei como é esse amor. E desde então, Antônia, minha filha ganhou um pai. Não tem quem diga, não há quem diga que ele não é o pai. E só que a depressão estava ali. Então, e aí uma coisa que eu falei para ele, falei, ele me pediu um casamento, foi só 6 meses de namoro, nos casamos. E quando ele pediu um casamento, eu falei, olha, eu aceito casar, mas eu não quero mais filhos. Na minha cabeça, era como se eu engravidasse de novo, eu seria abandonada mais uma vez. E ele concordou, mas foi só o primeiro mês. No primeiro mês de casado, ele já começou a pedir filhos, filhos. Isso se estendeu por 5 anos, até que eu senti esse desejo. Mas a depressão estava ali, muito forte, muito forte. E eu engravidei da Rafa, e após o nascimento da Rafa veio a pós-parto. Aí essa me derrubou 100%. Então eu fiquei numa cama, o meu marido limpava a casa, preparava a Duda para ir para a escola, dava o banho da Rafa e eu só amamentava a Rafaela. O dia todo no quarto, ele me ligava 10, 15 vezes por dia, preocupado, com medo de eu ter feito uma besteira. E aí eu me curei dessa depressão, então eu falo aqui que existe a cura para a depressão, eu não aceito a aceitação da dor, a gente não tem que se conformar com dor. Então existe sim a cura da dor, e por isso eu consigo entender os meus pacientes, porque eles chegam aqui e eles falam: ninguém me entende. Você é a minha última esperança. Eu falo para eles: olha, me dá 30 dias. 30 dias eu consigo tirar você desse quadro de depressão. É claro que depois tem mais um processo, mas 30 dias é o tempo que eu preciso para essa pessoa não ser mais tendência suicida. E aí, Antônia, eu fui curada da depressão através de um movimento chamado Mulher Única, é um projeto com mulheres, são 12 semanas. E quando chegou na aula do perdão, me pegou. A líder leu uma frase que falava assim: querem a cura para a depressão, mas não querem se livrar de mágoas do passado. Eu tive que voltar lá no passado, perdoar quem eu tinha que perdoar, deixar para trás toda a dor, me perdoar, porque eu entendia que eu saí da água, se eu não tivesse pedido para minha mãe me tirar, minhas irmãs não teriam ido mais para frente. Então eu tive que perdoar pessoas, eu tive que me perdoar. E a falta de perdão é a causa de muitas pessoas estarem doentes hoje, emocionalmente. Muitas mesmo. E aí, depois desse processo, eu passei a cuidar também de mulheres, me formei como confeiteira, e um tempo depois veio a enfermidade. Aí eu tive nódulos dentro e fora do útero, eu tive 5 tipos de nódulos, e essa luta para cirurgia, e eu ia para um hospital, ia para outro para tentar uma cirurgia de emergência, porque eu tinha muitas dores, que só passava com morfina. E todo hospital que eu chegava, a resposta era a mesma: todo mundo que tem esse problema está igual você, tem que esperar na fila. E pode demorar um ano. E eu não aguentava mais de dor, eu fui definhando, definhando, e cheguei a pesar 42 quilos. E nesse processo eu tive cisto hemorrágico, então quando eu tive o cisto, eles me deram ácido coagulante e eu continuei indo na emergência tomar morfina quando eu tinha dores muito fortes, que no começo era a cada 20 dias, depois foi para 15, depois uma semana, e teve um período que eu tomava até a cada 2 dias. E essa mistura do ácido coagulante com a morfina fez eu perder a memória. Então eu dormi e quando eu acordei, eu havia perdido mais ou menos uns 15, 16 anos para trás. Para você ter ideia, eu achava que Dilma era presidente. Meu Deus! Aí eu acordei, de repente veio a Duda, eu olhei e falei: você tá diferente? O que que aconteceu? Ela já regalou o olho e ligou o pai dela. Meu marido trabalhava à noite.
Veio meu marido, eu falei, que isso? Você tá gordo? Você tá de barba? Que é isso? O que aconteceu? E aí Loucura. todo mundo ficou apavorado. Aí eles entenderam, né, que eu reconhecia eles, mas achei todos diferentes. E a Rafa, Você apagou uns uma 16. parte da memória, mais ou menos. Lembrava dele quando você tinha conhecido. Aham. É o contrário. O Alzheimer lembra do recente ou do antigo, ou do passado O distante? Alzheimer lembra muito o passado, principalmente infância, mãe, É pai. mais ou menos uma espécie de que você teve. Foi mais ou menos. Sim. Só que aí a Rafa eu não lembrava. E eu falava, quem é a mãe dessa menininha? E foi passando a hora e falei, gente, quem que não vem, que mãe é essa que não vem buscar essa menina? E ela vinha querendo me abraçar, e meu marido tirou ela de canto, conversou, explicou, falou: olha, mamãe não tá bem, eu vou pedir para você entender, ter paciência, e o papai tá aqui. O papai tá aqui para que Levou você quanto precise. tempo assim? Foi quase 3 meses. E aí eu entendi que eu estava dentro do hospital, porque como eu tive muitos episódios no hospital, né? Toda semana eu estava em hospitais, eu achei que eu estava em hospital. Deu 9 horas, eu falei, esse hospital não vai servir um chá com bolacha? Aí veio minha mãe com chá com bolacha. E todo mundo entrou na cena, sabe? E aí eu comecei a chamar pelo meu pai. Eu falei, se a mãe tá aqui, cadê o pai? Eu tô com muita saudade do pai. Por que que eu tô com tanta saudade do pai assim? Antônio, todos os meus traumas guardados, eles afloraram. Eu comecei a ter uma saudade tão grande do meu pai, e aí minha irmã veio e eu falei, nega, eu tô com muita saudade do pai, cadê o pai? O que que tá acontecendo? Por que que a mãe tá aqui e o pai não tá? E eu lembro que minha mãe encheu os olhos de lágrimas e falou, Vaninha, o pai tá bem, o pai tá bem. Meu Deus, doutora Vânia, que loucura isso aí. Nessa parte eu não conhecia. Meu, Antônia, e aí eu. Só que olha que interessante. Eu já havia recebido uma oportunidade de fazer cirurgia na minha cidade, que é Marília, interior de São Paulo. Hoje eu vivo na região de Florianópolis. E eu não aceitei, porque na minha cabeça eu ia ficar devendo favor para essa pessoa para o resto da vida. Eu tinha um orgulho muito grande. Quem olha para mim hoje, parece que não, mas eu, Deus o livre, dever algo para alguém. Falei, não vai ter dinheiro, nem que eu pague essa pessoa, eu ainda vou ficar devendo. E eu não aceitei, Antônio. Porque a forma como eu saí da casa dos meus pais, depois da Duda nascer, foi porque eu fiquei desempregada e o meu pai comprava o leite e a fralda. E um dia o meu pai chegou e ele não comprou o leite e tinha acabado. Eu falei, pai, o senhor esqueceu do leite da Duda? Ele falou, não, minhas filhas já estão criadas, você precisa ir atrás do pai dela. Foi uma forma de me colocar para amadurecer, sabe? Mas eu criei uma raiva tão grande, falei, nunca mais eu vou depender de ninguém. E essa frase eu levei até a doença. Nunca mais eu vou depender de ninguém. Antônio, eu dependi tanto das pessoas, eu dependi de cesta básica da igreja, eu dependi de comprar o meu gás, eu dependi muito das pessoas no período da doença. E aí, depois que eu perdi a memória, meu marido falou: nós vamos aceitar a ajuda da cirurgia. E viajamos para Marília. Uma prima minha pagou todo o meu tratamento, tanto a cirurgia quanto o neurologista. Né? Eu fui atendida por um dos melhores médicos da cidade. E aí, quando eu chego em Marília, passamos pelo doutor, né, que fez a minha cirurgia, e agendamos, e ele entendeu exatamente o que tinha acontecido. Ele falou: olha, essa mistura aqui é terrível. Tem pessoas que perdem a memória, visão, visão. outros perdem a fala e outros perdem a memória. É atemporal, não dá para saber em quanto tempo volta, mas volta. Só que esse período que ela está vivendo agora, ela vai esquecer. E eu comecei a orar. Falei, Deus, não deixa eu esquecer a bondade das pessoas, não deixa eu esquecer o rosto das pessoas. Porque começou a chegar pessoas de todos os lados e me mandavam mensagens. Eu tenho muitas mensagens aqui de pessoas que mandavam mensagens e eu falava, olha, eu não me lembro de ninguém, mas como você me conhece? Eu comecei a fazer perguntas para as pessoas, como você me conhece? E a maioria falava assim, você me ajudou muito. Você ia no mercado, você comprava, você fazia compra para mim, e não era aquela cesta comprada, não, você comprava Danone, você comprava coisa que criança precisava.
Olha, você me ajudou muito em aconselhamento no meu casamento, eu quase perdi meu casamento e você ficou comigo. E eu fui ouvindo aquelas coisas e falei, uau, quem sou eu? E aí, Antônia, após marcar a cirurgia, eu deito para dormir uma tarde, nós ficamos na casa da minha mãe, eu e meu marido. Minha mãe ficou aqui com as minhas filhas por conta da escola. E quando eu acordo, perdi 100% a memória. Meu Aí eu Deus! abro a porta e pergunto: quem tá aí? Tem alguém aí? Vem meu marido. A hora que ele vê, eu só faço assim: você não. Eu quero uma enfermeira mulher. Você não. E tranquei a porta. Tranquei a porta. Aí ele foi chamar minhas primas, minhas tias, que são todas ali da cidade, vem todo mundo, e explica, é seu marido, mostra foto, mostra vídeo, fala das meninas. Com muito custo, deixei ele ficar na casa, mas no quarto ele não entrou por um bom tempo. Meu E Deus! assim eu operei. Chegou o dia da cirurgia, eu 100% sem memória. Meu Deus do céu, doutora. Fez a cirurgia, saiu da cirurgia lembrando de É, tudo. a cirurgia foi no útero, né? Eu precisei fazer esterectomia, tirei o útero, tirou todos os nódulos que tinha. Mas continuei sem memória por mais um mês e meio, mais ou menos. E aí eu tive vários apagões, porque aí você ia lá me visitar, então você se apresentava, olha, eu sou Antônia, você atendeu meus filhos, ok. Se você voltasse amanhã, eu lembrava. Ah, essa aqui é a Antônia, ela veio aqui ontem, ela é essa pessoa assim, assim, assim. Daqui a pouco dava outro apagão. Zerava tudo de novo. E hoje, doutora, você não 100%, não teve mais isso, não 100%. 100%. está com quantos anos? Hoje, amanhã eu faço 39. É, gente, isso que eu ia falar. Amanhã é aniversário da doutora Van. 39. E, Antônia, eu passei mais de 15 anos sem comemorar o meu aniversário, porque para mim era um dia que não deveria ter existido, Não, por conta da depressão. Hoje eu tenho a maior alegria em celebrar esse dia. que maravilha. É, gente, volta e meia eu recebo vídeo das meninas, que elas mandam um recadinho para Salvatore, e você vê que é um lar de felicidade, Aham. de calmaria, de tudo de bom. E assim, o seu livro está com algum editor ou você está lançando ele? Tá com alguma editora, tá com uma editora, sim. Então, se as pessoas quiserem já de cara, já ter um pré-save, ou já está à venda? Olha, a partir da primeira semana de setembro, ele vai estar disponível para o mundo todo. Vai estar na Amazon. Ah, Então, como eu tenho muitos pacientes fora, eu fiz questão de colocar dessa forma. só está em português? Sim, por enquanto só em português. Tá. Mas na primeira semana de setembro eu te aviso, tá? E a Thaís está vindo para a imersão e eu vou mandar o seu livro autenticado. Tá. Faço questão. Que dia vai ser a eleição? 13 de setembro. Ah, 13 e 14. vai ser o lançamento do livro junto com a eleição. Isso, o dia todo de imersão. À noite eu abro ao público para o lançamento do livro. Ah, tá, 13 de setembro. Então já vou fazer um negócio para. Ó, tem que trazer Lexapro, um monte de coisa, viu? É, porque aqui, senão, tem que arrumar um psiquiatra novo para Samuel, e aí gringo deixa por enquanto, Uhum. desde que tá. E você sabe que acabou, viu? Estou falando aqui para 3.000 pessoas. Você sabe que acabou o Lexapro dele, ele não avisou e não pode. Oh, meu É, Deus. é, já está irritado, já aquelas coisas. Eu falo aqui abertamente porque todo mundo Uhum. tem mazela, todo mundo tem problema, todo mundo sabe que eu nunca vim aqui dizer que a minha vida é um mar de rosas, eu nunca vim aqui ostentar nada para ninguém, Uhum. entendeu, doutora Vânia? Porque eu faço questão de que as pessoas entendam que assim, eu tenho as mesmas dores que vocês, Uhum. só muda de endereço, né? Mas Não, e o que é interessante, Antônia, é que você mostra o que você é de verdade. Eu falo que essa minha profissão me permite conhecer o coração das pessoas. E eu posso afirmar que você é o que você mostra aqui. Mas as Não pessoas tem máscaras. confundem muito, viu, doutora Vânia? A gente não pode se desnudar muito, não, porque as pessoas confundem muito. Aí elas acham que por você é, mostrar quem de fato você é, ou por você
as pessoas gostam de uma mentira, um glamour, né? Uhum. Elas gostam de depositar no outro aquilo que elas gostariam de ser, e aí os outros vêm vender uma mentira aqui, elas compram. Sim, é só máscaras, aham. Exatamente, onde é que está a minha luta? É falar, abram os olhos, que não é assim. Quem de fato tem não mostra, entendeu? Quem é de verdade não fica. Mas, enfim, isso é uma conversa para um outro momento. Então, dia 13 de setembro vai ser o lançamento do livro. Como é o nome do livro? Está aqui, deixa eu. Quando nasce uma leoa. E eu só vou explicar por que que ele tem essas folhas. Ah, pois é, essas Antônio, folhas, eu olho para essas folhas, eu vejo a Austrália. Austrália não. aham, É, essas folhas, na verdade, foi é as folhas outono, que eu vi pela outono, primeira. né? Essas flores têm cara, essas folhas têm cara de outono. Isso mesmo. Quando eu estava sem memória, todas as noites eu sonhava. Era uma forma do meu cérebro tentar acionar as memórias. Então eu acordava de manhã e eu falava: Olha, hoje eu sonhei isso e isso. E aí eles falavam: Ah, isso aqui foi um dia que a gente viveu, uma viagem. Mas teve um sonho que eu sonhei que eu estava em um lugar e eu falava: Isso não é o Brasil, tá tudo diferente. E eu olhava as folhas, era essas folhas ali. Meu E eu Deus, falava: Não é o olha, Brasil. doutora Vânia. Ah, tá aqui. Ah, pode E falar. eu olhava, Antônio, eu falava: Não é o Brasil. E eram as folhas igualzinhas que está ali no livro. Ó, não E é uma pessoa, Canadá, não é Austrália, é Canadá. sim. E aí eu caminhava e uma mulher me acompanhava. E aí nós fomos atravessar uma ponte, estávamos em um parque, fomos atravessar uma ponte, a ponte havia se quebrado, ela pega uma ripa de madeira, atravessa e fala para mim: Vem, vem, Vânia. E eu falei: Não, eu não tenho. Qual é a palavra que eu usei ali no sonho? Quero lembrar exatamente a palavra correta, porque faz todo Coragem, sentido. força, desprendimento. Ah, não vou lembrar, mas não sumiu agora, Antônia. Mas eu falei, não, é como se eu quisesse dizer, eu não tenho capacidade para passar por aí. E ela falou, vem, porque tudo que você está vivendo hoje é para a glória de Deus. E eu atravessei aquela ponte e fui. Antônia, de manhã aquele sonho estava tão vivo, e eu falei para Duda, eu tenho passaporte? Ela falou, não, mamãe. Falei, vê para mim, o que que precisa para fazer passaporte? Ela olhou e falou, olha, tem que preencher essa ficha aqui, paga tanto e não tem muito mistério. Eu falei, quando eu melhorar, eu vou fazer meu passaporte. Antônio não tinha R$ 1 no bolso aquele dia. E quando voltou à memória, eu lembrei desse sonho. E, Antônio, eu não esqueci nada do período que eu estava assim. Lembra que o médico falou? O que ela está vivendo agora, ela vai esquecer. Pode ser que ela perca até uma parte da memória anterior, mas a maior parte volta. Eu orei todo dia, Deus, não deixa eu esquecer o rosto das pessoas e a bondade delas comigo nesse tempo. E eu não esqueci de nada. Até as vergonheiras que eu fiz, tá? Porque eu tentei fugir, tentei pegar a chave do marido, sair correndo, porque eu falava que ia procurar emprego. Deu meio que um, um- Uma zoada na cabeça. deu um surto mesmo, sabe? Porque eu achava que as meninas estavam aqui passando necessidade, que eu tinha que trabalhar, trabalhar, e o tempo todo. E eu olhava para ele, e ele em casa, cuidando de mim, na casa da minha mãe, eu falava, eu não acredito que eu fiz isso da minha vida. Casei com um homem que não gosta de trabalhar. E ficava brava com ele. E aí, Antônia, quando volta a memória, eu preenchi tudo para fazer o passaporte. Essa pessoa do sonho é uma mulher que eu conheço, inclusive ela fez parte do meu processo de cura da depressão Hum, e hoje ela mora em Londres. olha, Assim que eu melhorei, já estava em formação nesse período, ela me manda uma mensagem: Vânia, eu quero trazer você numa conferência de mulheres aqui em Londres. Você tem passaporte? Falei: olha, eu preenchi os dados, o boleto está vencendo hoje e eu não tinha dinheiro. Ela falou: só me manda o boleto e nós vamos ver a data, a hora que você tiver com o passaporte. Antônia, quando eu chego em Londres, já havia me formado e eu cheguei exatamente no lugar do sonho. Ela começou a me levar a alguns passeios e na semana, já perto de eu vir embora, ela me levou numa cidade que é onde é a cidade do Peregrino, não sei se você já ouviu falar. não, nunca E fui. na cidade do Peregrino, a gente saindo ali do museu, tem um parque exatamente igual ao do sonho. Eu abri a boca a chorar. Que E eu legal. volto de Londres com a agenda cheia. E desde então as pessoas começaram a ter resultado e um foi falando para o outro. Aí um tinha um primo na Itália, o outro tinha um irmão em Portugal e eu fui entrando.
E assim eu entrei em 7 países e depois, através de você, entrei em mais 4. Ah, Então, hoje é minha vida. É para cuidar de pessoas. E esse é o meu propósito de vida. Então, é por isso que eu entendo a dor das pessoas. que lindo, minha irmã, que lindo. Olha, eu quero lhe desejar muito sucesso, estou doida para ver esse livro, Thaís, não se esqueça. A Thaís que me indicou o Biratã, me pediu para abrir um espaço para o Biratã aqui também. Eu espero, não sei se ela está conseguindo ver, mas se ela não estiver vendo agora, ela vai ver depois. Acabou de voltar agora para Boston, daí eu falei, bora minha filha fazer dinheiro, porque ela estava no Brasil já há muito tempo, eu falei, bora fazer dinheiro. E são os anjos que aparecem na vida da gente, Uhum. e uma coisa juntando com a outra, e somando com a outra, e fazendo esses links. E eu quero desejar um feliz ano novo, tá? Uns 39 anos de muita saúde, paz, amor. Amém. Eu quero lhe Amém. dizer, você vai começar a ficar realmente mais bonita depois dos 40, tá? Ah, é? Então estou chegando lá. Olha, essa década de 40 a 50, meu amor, a gente se sente linda, gostosa, maravilhosa. E a gente fica mesmo, né? Porque a gente se vê, não, a gente fica, tá? Eu acredito. Eu acho que eu vou ter a crise só dos 60, tá, galera? Porque eu tive dos 30, eu tive do 40, Eu pelo acho que é do 100, viu? Eu acho que é só do 100. 40 eu estava no auge. 50 não tive crise também. Eu acho que pode ser que eu tenha crise dos 60. Não sei, pode ser, né? Mas lhe desejar tudo de bom, mais uma vez lhe agradecer por Obrigada, tudo que você Sônia. faz pelas crianças daqui, sem ter hora, sem, né, a hora que necessita. Você não é aquela médica que dá luz vermelha, que abre o negócio e olha para o relógio, acabou, beijo, Uhum. tchau. Tem isso com você. E eu tenho certeza que é assim você deve ser com todas as pessoas que te Sim, procuram, sim. né? E parabéns pelo seu trabalho, que Deus te abençoe. Um beijo aí nesse marido Amém. maravilhoso, nessas filhas lindas, tá? Amém.